Me conta uma coisa, você ainda se sente aprisionada no padrão de Mulher Maravilha? Aquele padrão aonde você tem que ser forte o tempo todo, você tem que carregar tudo nas tuas costas, resolver tudo e ser sempre excepcional em tudo que você faz? Se você sente ainda que você tá presa nesse padrão, você tá no lugar certo, porque no encontro do Reconnect-se de hoje eu vou falar como esse padrão de Mulher Maravilha te aprisiona e te tira da tua vida. Eu sou Juliana Loureiro, eu sou especialista em ajudar mulheres que querem sair do padrão de piloto automático, dessa sensação de que você só está sobrevivendo, de que você tem que ser a Mulher Maravilha para realmente se resgatar e poder ser dona de você mesmo e viver com mais propósito, com mais realização, com mais bem-estar na sua vida, tanto pessoal quanto profissional, quanto nos seus relacionamentos. Então, hoje o tópico é realmente olhar para essa grande glamourização que existe, mulher, dessa máscara, porque no final do dia essa é uma máscara, a máscara da Mulher Maravilha. Só que talvez você tenha vestido ela por tanto tempo que você ainda acredite que ela é o caminho para a tua libertação, para você poder se sentir bem, se sentir realizada. Só que hoje eu vou te mostrar como essa máscara, ela está na verdade te aprisionando, ela está te rendendo a uma versão que não é você. E eu vou te mostrar como isso está te prejudicando, como isso é uma das grandes chaves que realmente te deixam fora de conexão com você mesma. Então, a gente vai começar falando um pouco mais sobre o que é esse padrão de ser a Mulher Maravilha, porque muitas vezes você nem percebe isso, porque você já automatizou, já virou um mecanismo que está condicionado dentro de você. Então, o padrão Mulher Maravilha, ele é, na verdade, uma identidade emocional que você construiu de maneira inconsciente a partir do medo da rejeição, a partir do medo de abandono. Então, você aprendeu desde cedo que para você poder ser amada, para você ser valorizada, para você ser reconhecida, você precisava ser impecável. Você precisava trazer resultado. Você precisava se destacar. E você associou isso tão fortemente que você começou a acreditar que se você errar, você vai decepcionar. Que se você fraquejar, você vai desmoronar. Que se você descansar, você vai perder o seu valor. Que se você pedir ajuda, você não é boa o suficiente. Que se você soltar e tiver leveza e deixar as coisas fluírem, você vai perder o controle e as coisas não vão dar certo. Então, a Mulher Maravilha foi construída a partir deste lugar. Então, ela pegou todos os medos, ela pegou todas as possíveis armaduras que poderiam combater tudo isso e começou a utilizar isso como um mecanismo para não evitar, não sentir isso. Então, você começou a fazer o quê? Começou a abastecer essa crença de que você só tem valor, você só recebe amor, você só é vista, você só é importante quando você dá conta de tudo, quando você se destaca em tudo. Então, os mecanismos eles começam a vir num primeiro momento, mulher, realmente para te ajudar. Porque na tua experiência existe uma sensação de medo de que você não tenha valor, de que você não vai conseguir, de que você vai ser deixada para trás. E vamos combinar que quando a gente é criança, a gente não tem muita alternativa.
Faz sentido? A gente não tem alternativa de bancar essas sensações, porque nós somos totalmente dependentes do ambiente para nos dar tanto cuidado físico quanto emocional. E muitas vezes, mulher, você diminui a importância do afeto emocional no desenvolvimento de uma criança, inclusive do seu desenvolvimento. Nós precisamos de cuidado físico, sim. Nós precisamos da alimentação, de ter um teto, de ter roupas, mas nós precisamos de mais do que isso. Nós precisamos de um cuidado emocional. E é este cuidado emocional que e foi muito frágil dentro da tua história e que talvez você não enxergue isso até esse momento. Você normalize isso, mas esse cuidado ou essa negligência emocional que você acabou vivendo começou ou ela era muito escassa e fez com que você começasse a achar que precisava sempre ser muito boa para receber um pouco desse cuidado emocional. E isso foi te colocando nesse padrão, nessa crença central que é um motorzinho que faz com que você tenha energia e que você passe por cima de você e do que for necessário para você ter a performance, para você ter o resultado, para você dar conta, para você fazer acontecer. Então, por trás dessa Mulher Maravilha, que muita gente está aplaudindo, existe uma mulher cansada, existe uma mulher exausta, existe uma mulher que está totalmente sobrevivendo, uma mulher que está desconectada de si. Basicamente, é uma mulher que pensa: quando eu tiver alguma coisa, aí eu vou poder curtir, eu vou poder aproveitar. E talvez a frase que você tenha ouvido, é a frase que eu ouvi é: quando eu me aposentar, eu vou poder curtir a minha vida. Então, existe crença maior e uma programação maior que essa? Eu trocar a minha vida toda, a minha juventude toda por uma performance para depois, que eu não sei nem se eu vou estar viva, poder ser quem eu sou, poder realmente viver, poder conseguir estar na vida e ser eu mesma? Então, percebe aonde está o mecanismo que começa a te aprisionar? E essa crença central, mulher, ela faz com que você simplesmente tenha esse motor que vai passar por cima de você mesmo, das tuas necessidades, para conseguir o resultado, para conseguir a validação, para conseguir ser importante, para conseguir se sentir digna. Então, eu vou te falar agora o que não significa você estar no padrão Mulher Maravilha. Por quê? Porque é muito perigoso você sair de um padrão e, de novo, como um mecanismo de defesa, ir correndo para um padrão contrário. Isso não quer dizer que você não possa ter determinação, que você não possa ter força genuína. Então, a força saudável, ela nasce de um estado de presença. A força saudável nasce de um estado de saber o meu desejo e estar conectada com o meu desejo. Não é a força que nasce do medo. Então, é, estar empoderada é algo que faz sentido, sim, desde que isso nasça do teu desejo, daquilo que você gosta, daquilo que você quer para você, de algo positivo e não a partir de estar sobrecarregada, de estar na exigência de ter o resultado, de ter que resolver. Então, essa diferença parece sutil, mas ela é determinante para te dizer, né, aonde é que o que é o padrão Mulher Maravilha e o que não é. Então, o padrão Mulher Maravilha é a ação a partir do medo, a partir do medo de abandono, de rejeição, do medo de não ser validada, do medo de não ser vista, de não ser importante. E
O padrão que não é Mulher Maravilha é você agir com força, com determinação, a partir de de um desejo genuíno, de presença, de um estado de leveza, de conexão com você mesma, aonde a conexão com você, o fato de você ser a prioridade na tua vida, de você ser a pessoa mais importante da tua vida, você gera ações. Então, mulher, é muito importante você começar a perceber o que está por trás da mesma ação. Às vezes, a mesma ação, ela tem uma intenção que te aprisiona ou te liberta. E é isso que você não tem parado para perceber. Você quer o resultado, você está tão focada no resultado que você não consegue observar qual é o padrão, qual é a intenção, qual é o sistema de crença que está por trás de tudo isso. Então, será que é medo ou será que é desejo, presença, conexão? Observe isso. Esse é o passo fundamental para você começar a perceber que este padrão tá te colocando justamente nesse modo sobrevivência. E não tem como resolver essa sensação de você estar só sobrevivendo se você não desarmar esse padrão da Mulher Maravilha. E o mais perigoso que eu quero te dizer, não é que o padrão maravilha esteja acontecendo só agora. Ele não é só uma fase. Ele é algo que você construiu e que se tornou a máscara mais glamourizada dos teus mecanismos de defesa. Então, não vai passar, mulher. Não é, quando você resolver isso, quando você resolver aquilo, aí você vai poder sair desse padrão. Não, isso se tornou uma identidade. O teu corpo assumiu isso com uma identidade. E com o tempo, você já não consegue mais nem saber qual é um caminho diferente desse. Porque qualquer coisa diferente disso vai te levar para a sensação de que você não é suficiente, de que você não é boa, de que você não pode, de que você não dá conta e de que você é algo muito ruim. Só que em contrapartida, manter este funcionamento no piloto automático dessa Mulher Maravilha te leva a um custo altíssimo de ansiedade, de uma baixa energia, de uma fadiga, de muitas vezes burnout, né? De uma sensação de não saber o que você está fazendo na vida, de desconexão, de perdida, de estar só sobrevivendo, de solidão. Esse é o custo de você carregar essa máscara glamourizada da Mulher Maravilha. E por que esse olhar para isso é importante? Para você poder se libertar, mulher, para você conseguir sair dessa prisão que você se encontra. Porque se você não trouxer consciência para tudo isso e parar por algum instante para observar tudo isso, esse padrão ele vai continuar te aprisionando e vai cada vez mais te trazer custos mais altos. Para quê? Para você parar, para olhar para isso. Então, se você está aqui comigo agora, esse já é um primeiro passo importante para que você consiga se libertar e voltar a ser você, para você poder sair do eu preciso, eu tenho que, para poder começar a falar eu escolho, para você poder ter o prazer de estar viva, de você se sentir viva. Porque você não tem que aguentar tudo. O teu verdadeiro poder não está em aguentar tudo. O teu verdadeiro poder está em ser você, em estar conectada com você para ter desejos, vontades verdadeiras e você poder experienciar essa vida que é única, inclusive, e que você não sabe quando você vai deixar essa vida. Com experimentar ela com realização, numa experiência de alegria, de um propósito, de um bem-estar, de evolução. Então, é,
é preciso trazer consciência para esse processo. E se esse é o teu primeiro passo, parabéns. Que ele seja o primeiro de muitos para a tua libertação. Porque quando você não se liberta dessa prisão, você vai chegar à tua exaustão. E eu tô falando isso porque eu já vivi essa exaustão. Eu passei uma vida condicionada no padrão de Mulher Maravilha. Eu fui essa mulher e eu acreditava que eu precisava ser essa Mulher Maravilha para poder existir. Então, eu fazia tudo que fosse necessário para conseguir ter resultados. Eu era obcecada por resultados, a minha identidade estava voltada para ter boas performances, né? Por muito tempo eu lutei para conseguir isso e eu colhi muita coisa, mas num custo extremamente elevado, num custo de desconexão, porque atrás de tudo isso, das conquistas que eu tinha um medo de ser quem eu sou, um medo do fracasso, um medo de não ser suficiente, né? Para pensar, como é que você se sente quando talvez você se sinta cansada e tenha que descansar. Será que você consegue se permitir isso? Se você não consegue se permitir descansar quando você está exausta, porque você sempre precisa fazer alguma coisa, esse é um grande sinal que talvez você esteja como eu, funcionando num mecanismo glamourizado de defesa. E mais do que isso, mulher, sabe o que é pior? O mundo à sua volta adora esse padrão de Mulher Maravilha que você vive. Você sabe por quê? Porque você carrega todo mundo nas costas, você resolve tudo para todo mundo, você é realizadora, você é fazedora, você consegue tirar e resolver e trazer resultado. Então, no teu ambiente profissional, se você veste essa máscara que te aprisiona no teu profissional, muito possivelmente você trabalha muito mais do que todo mundo na tua equipe, você se dedica muito, você tem talvez inclusive características de workaholic, você prioriza totalmente teu trabalho, você tem resultados excepcionais a um nível de desgaste muito grande, porque você sente que você precisa fazer. E quem gosta desse teu padrão? O mundo CLT, o mundo profissional adora esse padrão. As tuas relações familiares com os amigos também adoram o teu padrão, a tua máscara de Mulher Maravilha, porque você faz e acontece, porque você resolve o problema do outro, porque você resolve as questões que ninguém mais resolve, porque as outras pessoas estão se respeitando, respeitando o seu tempo, não estão tão preocupadas com o resultado, porque elas não dependem tanto do resultado, mas como você depende, você fica totalmente disponível para se sobrecarregar. E isso ajuda todo o ecossistema que está à sua volta. Então, se você não colocar consciência para se desaprisionar desse lugar, eu sinto muito te dizer que ninguém mais vai fazer isso por você. Muito pelo contrário. As pessoas à sua volta, no teu ambiente profissional, na tua vida pessoal, elas querem que você continue exatamente neste mesmo lugar, porque isso ajuda elas. Isso resolve muitos problemas delas e resolve mesmo. Só que até quando você vai viver dessa forma? Quantas vidas você tem para você desperdiçar fazendo e vivendo numa prisão? Não tem outra palavra melhor do que essa. Uma prisão onde você não pode ser você mesma. É por isso que eu digo, esse mecanismo, ele é extremamente perverso, porque ele é extremamente glamourizado. Então, talvez você esteja dizendo assim: "Ai, Juliana, mas se eu parar, ninguém vai fazer. Se eu não fizer, ninguém vai fazer." Eu te entendo, eu também pensava assim.
É uma sensação tão forte de que vo- precisa ser feito, que isso te domina, isso tira a força que você tem de dizer não, de se priorizar, de olhar e falar assim: não, não dá agora, porque isso é muito forte. Então, tá na hora de você começar a colocar você no centro. Porque enquanto você continuar tentando, né, controlar tudo, realmente você vai continuar fazendo, porque as outras pessoas não vão fazer. Mas por que que tem que ser você? E o que vai acontecer se você não controlar? E o que vai acontecer se você dessa vez não performar? Faz sentido? Então, talvez você esteja dizendo: não, mas eu gosto de fazer, eu não tenho problema, eu consigo, eu dou conta. Isso se chama força sem vulnerabilidade. Isso se chama uma armadura, um sistema de negação. Você tá tão obcecada por fazer, por ser essa Mulher Maravilha, que você inclusive acaba criando um discurso para dizer que você gosta de fazer isso, que você gosta de ser essa resolvedora. Mulher, eu chegava a dizer que eu gostava de resolver os problemas mais difíceis da empresa. Quando eu fui fazer uma entrevista para, acho que o segundo emprego que eu tive, a entrevistadora me perguntou, né, por que eu tenho que contratar você? Eu falei, porque eu gosto de resolver os problemas mais difíceis. Hoje eu sei o que isso significa. Isso significa que eu resolvo o que for de que ninguém consegue resolver, que ninguém tem energia e dedicação e para resolver, para eu ser essa Mulher Maravilha, para eu ser essa salvadora, essa que é grande, que é poderosa, que é empoderada. Só que o que eu não parei para observar naquele momento é que eu estava construindo algo extremamente fora do meu ritmo, extremamente fora de quem eu era, né? Criando uma máscara que fazia sentido para quem estava fora, era muito bom para quem estava fora, mas muito ruim para mim. Então, cuidado com essa frase de gostar de resolver tudo, de ser essa Mulher Maravilha, porque é ela que tá tirando a tua energia, que tá te deixando exausta, que tá te fazendo cair no sofá e não fazer nada por você no final do dia. Ah, Juliana, mas eu não sei viver de outro jeito. Tá tudo bem, eu te entendo, eu também não sabia. E isso não vai acontecer de um dia para a noite. Se esse foi um padrão que você desenvolveu a vida toda para viver, você acha que do dia para a noite você vai conseguir sair dele? Seria uma ingenuidade você acreditar nisso, certo? Então, assim, ninguém te ensinou a viver sem culpa, a não sentir medo de não ser validada, de não ser importante. Ninguém te ensinou a viver sem ter que se provar. Ninguém te ensinou que você é a pessoa mais importante da tua vida. Então, você vai ter que aprender a construir isso. Você vai ter que aprender a entender a sua importância, aprender a se valorizar, aprender a respeitar o teu corpo, aprender a voltar a estar conectada com você de um jeito leve, de um jeito verdadeiro, de um jeito que te faça bem e te deixe viva na tua essência, conectada com você, para que daí, a partir desse lugar, você possa realmente viver. Porque o que você está vivendo agora dentro desse papel da Mulher Maravilha é uma falsidade. Não é quem você verdadeiramente é. Então, qual é o jeito errado de você lidar com esse padrão da Mulher Maravilha? É você continuar tentando ser forte, só que com equilíbrio. É você achar que é melhor, você precisa aprender a administrar o tempo, que você tem que delegar mais, ou que você tem que suportar mais, você tem que ter mais resiliência, né, mais força. É você disfarçar esse padrão maravilha
com autocuidado. Ah, eu faço a minha unha, eu corto meu cabelo, eu tenho massagem. Cuidado, porque muitas vezes esses autocuidados não são autocuidados verdadeiros. São uma máscara para você acreditar que você está cuidando de você. Porque na verdade você continua sendo a Mulher Maravilha, mas com glitter. Você sai daquele lugar de falar que você está exausta, de que você está fazendo tudo e você tem que carregar tudo, e você define que você é poderosa e que você consegue carregar tudo isso, e que além de carregar tudo isso, você ainda consegue cuidar de você. Então você começa a fazer coisas fora que parecem que você tem esse equilíbrio. E tudo isso é para você mesma se auto-enganar e negar esse padrão, esse mecanismo de defesa que está dentro de você. Então, o jeito certo de lidar com esse padrão da Mulher Maravilha é você soltar e você se libertar deste condicionamento que foi criado na sua vida. É você começar a enfrentar o que o teu corpo, o que a tua mente realmente mais temem. O descansar, o dizer não, o pedir ajuda, o olhar para a sua necessidade, para o seu desejo, é se permitir estar no centro da tua vida sem se sentir culpada, é se permitir verdadeiramente ser cuidada e principalmente é começar a olhar e trabalhar o que está por trás dessa necessidade de ser a Mulher Maravilha. É realmente entrar em contato para curar a ferida de abandono, a crença de não merecimento, o medo de não ser suficiente, essa sensação de ser incapaz, porque você não nasceu para ser Mulher Maravilha. Você foi programada para ser Mulher Maravilha. Então, neste momento, você precisa reprogramar o quê? Os teus pensamentos, só a camada externa? Não. Você precisa reprogramar a tua identidade. Você precisa quebrar todo esse sistema de crenças que está gerando esse condicionamento. Você precisa reprogramar o teu corpo, porque o teu corpo ele já está condicionado a você viver dessa forma. Então é preciso ter um trabalho consistente, bem direcionado para esse mecanismo poder realmente ser desarmado, para que essa mulher que está vivendo aí na alta performance, ela consiga voltar a um estado de presença, a um estado de conexão, a um estado de sabedoria de quem se é, para poder então criar a vida que você deseja. Faz sentido aí, mulher? E é exatamente isso que eu faço dentro da Tríade da Liberdade. Eu ajudo você a passar por essa jornada que é muito, muito complicada de ser feita quando você tem esse condicionamento dentro de você, porque você se auto-sabota nesse processo de voltar a se reconectar. Então, vamos dar um passo prático agora, porque tudo isso que eu tô te falando é extremamente importante, mas nada é mais importante do que trazer tudo que você está entendendo para pelo menos um passo no nível prático, no nível da tua experiência. Então eu quero que você pegue um papel e uma caneta agora, e depois de tudo que eu te falei, eu quero que você responda e quero que você escreva aí. Aonde é que você está sendo Mulher Maravilha na tua vida? Será que é no trabalho? Será que é na tua casa? Será que é nos teus relacionamentos? Será que é na tua família? Será que é com os teus amigos? Será que é com os teus filhos? Então pare, saia dessa automação onde você já se condicionou a dizer que isso é normal e observe.
Onde é que você tá se exigindo para além do que você pode, se desrespeitando, se forçando porque precisa? E aí eu quero que você responda, né? Qual é o medo que você tem de que aconteça se você parar de ser essa Mulher Maravilha? O que vai acontecer com o teu relacionamento se você parar de carregar ele nas costas? O que vai acontecer com a tua casa se você parar de se maltratar para conseguir dar conta da casa do jeito que você tá dando conta? Qual é o medo que você tem que pode acontecer se você não for essa mãe perfeita que você quer ser e que você busca ser? E aí, perceba quais são os seus medos. Olhe para esses medos e responda o que você precisa permitir hoje, só hoje, para você ser humana e não uma heroína. Porque nós somos humanas. E aí você vai começar a ver com esse simples exercício o quanto a tua força virou prisão. E aí, nessas respostas, você também pode ver que existe um caminho para você começar a se libertar. Agora, você precisa escolher fazer isso. E se você está disposta, você já sofreu o suficiente, você já pagou o preço suficiente dessa Mulher Maravilha, e você tá cansada, você já percebeu que essa mulher ela não te dá mais força, que ela não te dá mais permissão, que ela não te dá mais realização e você tá cansada disso, então eu quero convidar você para vir para esse caminho de trocar essa armadura de Mulher Maravilha pela conexão com você mesma, pela vida autêntica, pela vida com propósito, com bem-estar, que é possível. Então, se você está pronta para fazer isso, eu quero que você escreva aqui no comentário da aula de hoje a palavra força. E eu vou liberar um diagnóstico de conexão individual para você, para eu olhar junto com você qual é a raiz do teu padrão na tua história e desenhar com você o teu processo de libertação desse mecanismo. Porque ser forte é maravilhoso, mas ser livre é divino, é excepcional. Então eu te espero aqui para a gente fazer essa jornada e começar realmente a te resgatar de volta para tua vida, porque você é a pessoa mais importante da tua vida. Te espero aqui e nos vemos de novo na semana que vem. Um beijo grande.